Alô? Fala, Júlio. Oi, Bruno, tudo bom com você? Como é que você tá? Beleza, e você? Tranquilo? Tudo tranquilo. Eu peço desculpas pelo imprevisto. A Isabelle teve um problema pessoal e eu tive que assumir daqui, né? Mas eu queria começar com a abertura, procedimento padrão e tudo mais. Então, se pudesse apresentar pra galera e tudo mais, pra mim seria o ideal, sabe? Da hora. Bom, vamos lá. Primeiro, valeu mesmo pelo convite da galera aí da Change. Muito bacana o projeto de vocês. Estou felizão em poder participar e estar conectado com vocês nesse pegada, representando a Fundação Ulisses Guimarães de São Paulo, em nome aqui do nosso presidente Rodrigo Arenas, da Valéria, de todo mundo que constrói e acredita que educação liberta. Meu nome é Bruno, estou como vice-presidente da Fundação no Estado de São Paulo e a nossa fundação tem essa prerrogativa de trazer educação política e dentro desse processo trazer um ganho de consciência, falar do que importa, ajudar na mobilização, na entrega, e é isso que a gente faz, e é por isso que a gente é apaixonado. A nossa fundação, ela é conectada à questão política, é uma fundação que traz esse conhecimento, e eu acho que nessa troca de ideias que a gente vai ter aqui, Julião, acho que eu vou poder explicar um pouquinho do que são essas fundações, porque não existe só a nossa, existem muitas outras. Eu acho que é uma coisa bacana para que todo mundo que acompanha a Change, que entende o conceito de vocês, gostaria de saber e vai ficar impactado com o que existe no Brasil e que a gente pode explorar de uma forma muito diferente. Cara, eu concordo com você e, assim, saindo um pouco do roteiro, mas mais por curiosidade mesmo, eu acho muito louco isso, tipo, você como âmbito de alguém que tá incluso nisso, você vê que tem muita gente que não sabe o poder das fundações do Brasil e o que temos aqui em relação à educação. Claro, cara, é um negócio assim impactante. Eu também não conhecia. Para você ter uma ideia, eu sempre participei de movimentos como esse que vocês estão formando. E comecei tão jovem quanto vocês também. Por isso, quando eu recebi o convite da Letícia, recebi o convite das meninas, eu falei, cara, que legal, conta com a gente quer muito tá com vocês, porque se existe uma nova geração querendo participar, criar um movimento diferente, é nisso que a gente quer estar misturado. Esse é o nosso foco. E eu venho do movimento estudantil, ou seja, participei de grêmio, participei da atlética da minha faculdade, participei do diretório acadêmico, da empresa Júnior, vivi a universidade de uma forma muito legal, aprendi muito com o movimento estudantil, o que me levou depois a, a me indignar com o que eu estava vendo, e aí eu fui para a gestão pública, fui entender o que era a participação, qual é o papel do cidadão. E aí sim comecei a caminhar também partidariamente. E aí que eu comecei a conhecer, ô Júlio, esse mundo todo, cara. É muito louco isso. Todos os partidos políticos no Brasil, e eu não sei se você sabe disso ou quem está acompanhando a gente nessa noite está ligado nisso. Mas hoje nós temos 35 partidos políticos no país. 35 partidos que se reúnem, que criaram, que têm seus filiados e que fazem a política do dia a dia no nosso país, que está, e aí você sabe disso, a galera aí, está um pouquinho confuso as coisas. E, cara, cada partido político tem uma fundação. Olha que louco. A nossa lei obriga a cada partido político a ter a sua própria fundação. E a fundação tem uma obrigação, que é ensinar, propagar a educação política a todo cidadão, seja aquele filiado ao partido ou aquele que não está filiado. E aí que está o mais louco, Júlio. Você já foi impactado por alguma fundação alguma vez sobre educação política? Cara, não sei. Se eu fui, não foi diretamente. E isso é muito louco. Tipo, Nós estamos falando de 35 fundações e aonde elas estão ou como elas têm feito para chegar mais perto de gente ou de pessoas como você, jovem, que está aí misturado numa ação, numa iniciativa top, nessa proposta que vocês estão trazendo da Change. Cara, olha que louco. E quantas fundações nós temos? São 35. E aonde elas estão, aonde está chegando essa educação política? Quer dizer, a gente precisa abrir espaço para conversar sobre isso, para provocar as fundações, para trazer esse conhecimento, para levantar esse debate, porque a gente precisa ter ganho de consciência, porque quanto melhor o cidadão estiver informado, educado, quanto mais compreensão ele tiver daquilo que é o papel dele enquanto cidadão, muito melhor serão os nossos representantes.
E sendo melhor os nossos representantes, muito melhor vai ser a gestão. E aí que tá, educação é base, cara. Educação é o princípio, toda grande nação que investiu em educação hoje é o que é. E a gente fica patinando. Por isso que a Change é um projeto, cara, que vai revolucionar. Eu acredito demais nesse objetivo que vocês têm. Total. E, tipo assim, eu concordo muito com você e eu falo que, cara, a partir do momento que há um tempo atrás, o povo ficava muito à mercê do governo, pelo menos é o que eu escuto, porque eles não tinham tanta acessibilidade como nós temos hoje. E aí chegou num ponto onde, se o governo não vem até nós, ou, no geral, se as fundações não estão chegando até nós, nós estamos indo pra rua, digamos assim. Nós estamos indo fazer, sabe? E é isso que eu noto com a Change, por exemplo, que é um projeto de jovens indo agir, tipo, literalmente por conta própria, sabe? Então, poxa, eu concordo 100% com você, por isso que eu acho o trabalho tão real. Tanto que, tipo, as pessoas, a equipe realmente, literalmente colocou no roteiro e deu ênfase na pergunta do tipo, pediu coisas que fizeram você se aliar a esse lado e a tua trajetória no geral, tipo, como você desenvolveu essa paixão. Porque é muito louco saber que num país de 200 milhões de pessoas é uma minoria que vem por isso, sabe? Mas é uma minoria que, se essa minoria vier muito apaixonada ao ponto de que ela consiga apaixonar terceiros, é o suficiente, sabe? Verdade, cara. Você tem toda a razão. E, tipo, e por isso, eu sei que você já deu um breve resumo, sabe? Mas dizem que sempre tem um ponto de inflexão, que é aquele estalo que dá e você fala, mano, agora eu tenho que. Eu encontrei meu caminho. Quando que você sentiu que, tipo, a educação era o teu caminho? Quando você sentiu esse estalo, assim? Teve algum Cara, momento, alguma frase, alguma história? teve um momento, sim, de participação ativa na Fundação Ulisses Guimarães, Júlio. E foi por uma provocação de uma pessoa. O nome dela é Valéria Lozani. Ela é a nossa, vamos dizer assim, secretária executiva da Fundação no estado de São Paulo. É a pessoa que operacionaliza todas as ideias. Por mais loucas que elas sejam, é ela que consegue pegar tudo isso, organizar e colocar para funcionar para que a gente tenha um resultado bacana. E eu tinha, acho que 23 anos, cara. 23 anos. Hoje eu tô com 33, 10 anos depois. E com 23 anos, ela, você tem que fazer um curso da fundação, você tem que fazer um curso da fundação. E eu, para com isso, não precisa. Isso é de toda a juventude, né, cara? A gente já acha que sabe muito, que sabe tudo e quer desbravar. A gente não quer perder tempo, a gente quer ir pro enfronto, vamos para cima, vamos fazer. E a gente não perde tempo, ou melhor, a gente não investe tempo para se planejar. E aí que a Valéria ficou, faz os cursos, faz o curso, etc. Eu falei, tá bom, vai. Venceu pelo cansaço, eu vou fazer um. Se eu gostar, a gente continua. E, cara, foi fazer um curso, que eu entendi o quanto era importante me aprofundar em todos os outros cursos. Fazer todos os outros cursos. E aí, quando eu passei por todo o ciclo de formação da Fundação Ulisses Guimarães, eu falei, cara, eu quero ser um multiplicador desse conhecimento. Eu quero levar para uma galera que eu represento, que eu estou conectado na universidade, nas escolas e etc., por causa do movimento estudantil. Eu quero levar isso para esse pessoal. As pessoas precisam ter acesso a esse tipo de conhecimento para se libertar. O slogan da Fundação tem sido esse: educação liberta. E é esse libertar aqui, cara. É a gente romper essas amarras e falar, vamos seguir em frente de uma forma diferente. Agora eu não vou ouvir regra de cima para baixo, você pode trazer a sua ideia, mas eu tenho condições de dialogar, de conversar, de debater, de criar a minha própria opinião. E a Fundação me deu esse conhecimento, me despertou para algo diferente e eu consegui entender e falar, cara, eu vou multiplicar isso. E essa foi a grande virada de chave, porque quando eu também comecei a me tornar um multiplicador do conhecimento da Fundação Ulisses Guimarães aí no estado de São Paulo, eu comecei a ganhar muito mais, eu ganhei muito mais do que eu pude contribuir com as pessoas. Porque a cada encontro, a cada turma, a cada palestra, a cada seminário, a cada evento que a gente trazia o conhecimento e fazia a troca de ideias acontecer, cara, eu saía de lá cada vez maior. Eu saía de lá com mais opiniões, com outras visões. Porque uma das coisas que a Fundação tem é algo muito legal, Júlio. Diferente de algumas fundações partidárias, a nossa, ela não prega nenhum tipo de ideologia.
Ou seja, a gente não vai levar um curso para uma escola, para uma universidade, para uma entidade de bairro, para uma igreja, seja para lá onde for, e esse curso vai falar assim, você tem que ser do partido tal, tal, tal. Não, cara. O objetivo da fundação é despertar, é libertar, para que você tenha a sua escolha de caminho. Se você quer ser de esquerda, de direita ou de centro. Se você quer seguir a ideologia que você quiser. A nossa ideia é trazer para perto. É falar, cara, se desperta para algo que é necessário. Ser cidadão é muito diferente do que ser apenas mais um na sociedade. Ser cidadão é ter esse despertar de consciência para falar, cara, eu sei o que eu quero, eu estou estudando, eu vou opinar, eu vou contrapor isso, eu não preciso aceitar isso de cima para baixo. E aí com essa troca a gente foi crescendo, crescendo, e isso foi o que me deu mais condições de aprender, de me aperfeiçoar, de me especializar, até para liderar outros projetos que hoje eu estou vinculado como vice-presidente, mas outros projetos que eu também participo, que são tão importantes quanto esse da Fundação Ulisses Guimarães. E essa foi a grande virada de chave que eu sempre digo. Nós somos o reflexo das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. E aí é com quem eu tenho convivido, com quem você tem convivido, com quem cada um de nós tem convivido. E aí quais são os mentores que você tem acompanhado? A quem você tem dedicado tempo para acompanhar no Insta, num podcast, num TikTok? A quem você tem colocado tempo para seguir? Saca? Eu não tô falando que a gente não tem que se divertir, tem que dar umas risadas também. Tem umas paradas muito engraçadas na rede. Mas é só isso que eu vou ver? É só para isso que eu vou dar atenção? E aí eu não posso deixar de falar, pô, a Valéria foi uma mentora, que naquela hora ela, pô, vira a chave. E aí depois com a fundação, com os líderes que compõem a fundação, com as mentes brilhantes que são hoje grandes mentores dentro da FUG, eu também consegui beber dessa água. E aí quanto mais eu me aproximo da fundação, quanto mais eu mergulho no conteúdo, quanto mais a gente se conecta com entidades e movimentos como o de vocês, a gente vai aprendendo, vai evoluindo, vai avançando e a gente vai despertando toda uma galera e uma geração para fazer as coisas de uma forma diferente. Porque a gente precisa transformar, cara. Não dá para se acomodar. E é isso que é legal, quando eu conversei com a Letícia e com as meninas. E agora conversando e te conhecendo, Júlio. Vocês estão dando início a um movimento que pode causar uma transformação real, cara. Isso é muito louco. Cara, total. E tipo assim, quando você fala que a gente precisa transformar, eu obviamente concordo, porque estudante hoje no sistema de educação brasileiro, eu sei como é que é o nosso sistema e sei o quanto ele é falho. E eu achei muito legal a forma como você trata isso, do tipo, eu aprendi o conteúdo que hoje eu ensino, mas eu ensino de uma forma que eu influencio as pessoas a aprendê-lo de forma replicável e crítica, né? De analisar o sistema e, tipo, independente do que vem até mim, eu faço com que a minha opinião venha com base da minha crença pessoal e não com a que o professor está trazendo. E eu queria te pedir, você acha que hoje o sistema da educação no geral, ele facilita ou ele atrapalha isso? Porque Cara, por ser um sistema muito voltado para o militarismo, da muito hora. parecido pelo menos, né? Cara, eu acho... Enfim, não vou dando... Julião, eu acho que a pergunta é muito boa, cara. É uma reflexão que a galera que está acompanhando a gente também, se quiser comentar, acho que é muito legal. Eu vou te dar uma opinião muito particular. Nessa pegada de mentores, que eu comentei com você aqui, tem um cara que eu acompanho muito nas redes, velho. Não sei se já ouviu falar. Ele chama Murilo Gun. Ele fala uma coisa que é muito, muito legal. Ele traz uma pegada de uns cursos voltados para despertar da criatividade, etc. Meu, é muito legal. Quem puder acompanhar, acompanha lá. E ele fala uma coisa sobre educação, sobre escola, que é muito, muito louco, cara. É um comparativo que ele faz. Ele traz um relato histórico, etc., que eu não vou aqui comentar, mas ele fala o seguinte: como que eu e você, Júlio, ou enfim, todos nós, entramos na escola com mais ou menos 6 anos, que é o prézinho, basicamente, né, etc., primeira série, etc., tudo mudou, né, cara? Mas assim, você entra na primeira série lá com 6 anos, você sai da escola com praticamente 18, vamos dizer assim, uns com 17, outros, maioria com 18. E, meu irmão, você quando é criança, quando você é na primeira infância, você é um bebê, você é uma criança cheia de criatividade, cheia de criatividade. E isso é muito louco. E ao invés de nós, enquanto crianças, sermos estimulados a aprender o ABC,
nós somos estimulados a obedecer. E a gente entra na escola, cara, e nós não somos estimulados a ser criativos. Por exemplo, e ele usa esse exemplo, ele fala, um pedreiro demora 2 dias para terminar uma parede. 2 pedreiros vão demorar quanto tempo? Numa coisa racional, você vai dizer o quê? 1 dia. Mas e se, aí ele fala assim, mas e se os pedreiros começarem a conversar, trocar ideia, tal, não sei o quê, deixar você pensar numa resposta mais criativa? A escola não te ensina a ser criativo. Muito longe disso. A escola não te ensina a ter um raciocínio lógico, ela te ensina a decorar. Tabuada, você decora. Tudo você decora. A resposta é sim ou não, é certo ou errado. Não te estimula a ser criativo. E aí você sai da escola e vai para a universidade, que deveria te preparar para o mercado de trabalho, mas não prepara. E aí você chega no mercado de trabalho, Júlio, a primeira coisa que o RH ou o diretor da empresa vai te perguntar é o seguinte, aqui a gente precisa de pessoas criativas. Cara, como é que eu vou ser criativo se eu não aprendi a ser criativo? Se na verdade a minha criatividade ficou lá atrás, lá quando eu tinha 1, 2, 3, 5 aninhos. Isso foi se perdendo ao longo do tempo. Se eu só escutei não, não pode. Se eu só ouvi repreensão, se eu só escutei na escola que eu tinha que fazer isso ou aquilo. Aí eu chego no mercado de trabalho, o mercado me exige criatividade, cara. Quer dizer, tem alguma coisa errada. E a pandemia, ela veio mostrar que a gente, no Brasil, ainda está mais atrasado ainda. Porque se existiam desigualdades na educação pública com a educação privada, com a pandemia isso se alargou ainda mais. Mas e agora? O que a gente vai fazer com todas essas escolas? Como que vai ser a educação do futuro? Será que essa questão do EAD, do formato híbrido, vai ser implementado de fato? Será que a gente vai aprender de uma forma diferente? A educação, na minha visão, no nosso país, precisa passar por uma transformação geral. Não dá mais para a gente aprender no modelo que a gente aprende hoje. Nossos jovens, eles se tornam robôs. Eles não vão para o mercado de trabalho de uma forma competitiva. E aí você tem escolas preparando verdadeiros líderes. Aí em São Paulo, eu vou usar um exemplo, tem uma escola que a mensalidade é R$ 15.000 por mês. Ou seja, você está preparando uma pessoa totalmente diferente da escola pública. E aí na hora de competir no mercado de trabalho, de pensar, pô, a gente não tem educação financeira, a gente não tem educação empreendedora, a gente não tem um monte de coisas, cara. Quer dizer, existe uma falta de preparo, existe, na minha opinião, avanços que nós precisamos dar, passos importantes que a gente precisa dar, mas é claro que a gente não pode desvalorizar o que já foi construído. Porque nós temos na rede pública de ensino, nós temos professores, diretores, nós temos coordenadores, reitores, enfim. Nós temos mentes brilhantes no Brasil. Pessoas que são apaixonadas pela educação, que fazem uma mega diferença na vida de alunos pelo Brasil inteiro. E é possível fazer diferente. Agora, faltam, de fato, políticas públicas que entendam isso, falta, de fato, governantes que vejam isso dessa forma, e nós, enquanto Fundação Ulisses Guimarães, no que a gente pode contribuir, que faz parte do nosso escopo, nós também, diante dessa nova gestão que a gente vai passar agora, com a presidência do presidente Alceu Moreira, eu tenho certeza que a gente vai se reinventar nesse processo para ter uma entrega ainda melhor para a sociedade, diante daquilo que a gente acredita que é educação política para todos. Cara, Bruno, gostei muito do teu ponto de vista e teve 2 coisas específicas que me pegaram muito. Primeira foi a história do pedreiro, dos 2 pedreiros e estimular o lado criativo das crianças, no sentido de, pô, a escola não estimula, né? Ela busca uma ideia racional, mas nada criativa e lógica, que é diferente do que o mercado busca em si. E eu gostei muito desse ponto de vista, porque eu lembro que tinha uma professora minha que sempre me respondia da seguinte forma. Sempre que eu dava uma resposta ambígua para ela me puxava, ela me dava um puxão de orelha da seguinte forma. Você tem que responder o que a pessoa quer ouvir. E isso é muito comum nas escolas. Tipo, caramba, você sempre tem que responder o que a pessoa quer ouvir. Você tem que escrever o que o professor quer ler. E isso não só na hora da prova de matemática, onde tem que ser uma resposta específica, mas na hora da redação, onde você tinha que escrever a opinião do professor, e você até recebia reforço positivo dos amigos, no sentido de, pô, aquele professor ali, você tem que falar de tal partido
só que se você falar mal, ele tira nota. Mas se Olha, você falar bem desse partido, tipo assim, coisas absurdas, sabe? E aí eu não. Eu, preciso, eu sei que é uma pergunta muito complexa e talvez até nem faça sentido responder isso seja impossível até responder isso numa live do Instagram de 1 hora. Mas, tipo, as expectativas para o modelo de ensino do futuro é unir esse híbrido de uma forma que dê mais liberdade e flexibilidade para o aluno, a ponto de que ele tenha tempo de ter. Porque, assim, hoje em dia, a escola é de duas uma. Ou ela é completamente abaixo do necessário e não ensina nem o básico para a pessoa, ou ela é muito acima e acaba chega a superlotar a agenda da pessoa, sabe? E nos próximos 10 anos a gente tem uma expectativa de tipo fazer como se fosse o changing, por exemplo, a que a pessoa ela consiga ter ali o ensino necessário da escola, mas ao mesmo tempo consiga complementar com algo, tipo extracurriculares, soft skills em geral, outras sim. hard skills que ela gosta, sabe? Cara, eu acho... Ô, Júlio, você mora em qual estado? Paraná. Você é do Paraná. Cara, aqui em São Paulo tem uma escola que é um projeto chamado Escola... Acho que é Escola Circo, alguma coisa assim. Para você ter uma ideia, lá não, se eu não me engano, não tem sala de aula. Se eu não me engano, eles não têm as matérias tradicionais. Eles conseguiram validar o processo deles de educação, cara, da primeira, vamos dizer assim, da primeira série ao 9º ano, ao ensino médio, sei lá. Mas, cara, eles conseguiram validar e tudo que o jovem que entra lá, ele não aprende de forma tradicional. É muito, muito interessante, cara. Ou seja, você aprende de uma outra forma, que é o que você está falando, da soft skills, sabe? É vivendo, construindo, convivendo. E eu acho de verdade que esse é o futuro da educação. Eu, Bruno, enxergo que esses grandes, as escolas, os prédios e etc., vão se tornar grandes elefantes brancos. Grandes elefantes brancos no seguinte sentido: você vai ter grandes prédios, mas a galera aprendendo de forma EAD, ou vai aprender de forma virtual. E aí esses espaços, na minha opinião, vão virar espaços de convivência. Porque também a gente não pode se isolar atrás de um computador. A gente não pode se isolar na casa. A gente tem que estimular a convivência entre as pessoas. E aí talvez, e aí eu não sei se eu estou certo ou não, mas acompanhando as tendências do mundo, eu acredito que nós vamos viver muito daquele learning experience, que é eu assisto ou eu vou me alimentar, vou absorver conteúdo técnico, teórico de casa. Eu vou assistir no computador, eu vou ler e etc. E aí eu vou para o espaço de convivência vivenciar. E o que eu quero dizer com vivenciar? Eu vou resolver problemas. Ou seja, eu vou chegar no espaço ou na escola em si e eu vou me reunir com alunos de diferentes idades, mas para resolver problemas, para estimular o aprendizado daquilo que eu vi no computador. Ou seja, a gente vai começar a ter um desenvolvimento das soft skills, porque você imagina só, cara, olha que louco. A gente tem pessoas que são mega inteligentes, mas tem problemas de relacionamento, não sabem conversar. Eu aposto que você deve ter uns amigos e amigas que, mano, no WhatsApp arregaça, fala pra caramba e tal, troca ideia, mas na hora que tá na cara a cara aqui, velho, não sabe o que fazer, não sabe conversar, não sabe falar. E aí sim que a escola tem que estimular esse tipo de diálogo, esse tipo de conversação. Vamos resolver problemas juntos. Não pode ser só prova de qual é a alternativa certa, A, B ou C. Cara, de verdade, a Total. gente tem que mudar essa forma de pensar. E aí tem uma coisa que está sendo discutida, e eu aprendi com uma galera de uma startup chamada EduLabs. Tem um conceito no mundo sendo construído, cara, chamado EduCoin, que pode vir a ser uma moeda virtual que vai rentabilizar você, Júlio, que quer aprender algo, ou seja, você vai ser pago para aprender, e eu, Bruno, vou ser pago para ensinar e vice-versa. E aí esse processo de mentoria, tanto de mim para você quanto reversa, isso vai ser algo muito praticado no mundo todo, e a educação vai ser levada assim. E é isso que a gente tem que estar conectado. A educação no Brasil tem que estar disposta a fazer isso. Existem escolas particulares, há anos-luz, cara, formando uma galera com potencial gigantesco, estimulando.
a pensar, a fazer as coisas de uma forma diferente. E é isso que a gente precisa. E aí um movimento como o de vocês traz essa realidade. Porque olha que louco, você está aí no Paraná, o pessoal está espalhado aí no Brasil, tem gente do Nordeste, enfim, do Sudeste, tem muita gente bacana participando. E o mais louco de tudo isso é que esse movimento que vocês estão fazendo ainda não chegou no nível das pessoas que vocês querem. Sabe, assim, quantos amigos seus estão participando? Quer dizer, você, Júlio, hoje é um ponto fora da curva. E isso que é o diferencial. Agora, como eu multiplico isso? Como eu faço com que essa vontade de vocês, essa construção, essa narrativa que vocês estão construindo, cheguem a mais pessoas, mobilizem mais pessoas, e esse é o grande desafio, mas também é o que mais estimula a gente a fazer com que isso aconteça. É provocar mudanças verdadeiras. Eu costumo dizer que pequenos gestos causam grandes transformações. E é isso que vocês estão fazendo com essas lives, com a rede e com o projeto que vocês estão construindo. Cara, eu francamente, eu fico muito... Me sinto muito honrado de ouvir isso no geral e imagino que toda a equipe como... Pô, eu tô tão imerso na conversa que eu esqueci que isso aqui eu tenho que ativar meu lado marqueteiro e falar pro povo compartilhar, entendeu? Porque quando o Bruno fala pra gente multiplicar o número de jovens, é pra literalmente multiplicar o número de jovens. Então manda para 2 pessoas agora, que você vai ter 40 pessoas. A gente vai... inclusive, é um e-book que eu escrevi de inteligência social. E na minha concepção, o e-book tá um tanto quanto cômico, porque eu escrevi um e-book no estilo que eu gostaria de ler num Casmurro. Então, assim, se você quer descobrir, compartilha aí. Enfim, Legal, cara. mas eu gosto muito dessa visão que você traz do tipo, cara, o jovem, ele tem que aprender a fazer as coisas do jeito dele, sabe? Porque, por exemplo, eu tava dando uma mentoria sobre inteligência social e timidez. E uma menina, por exemplo, antes de entrar aqui, eu entrei aqui completamente surpresa, sabe? Me ligaram 6h55 e falaram, Júlio, você tem que entrar. Aí eu falei, tá bom, tem roteiro? Aí falaram, tem. Aí eu já fiquei mais seguro. Mas eu tô ignorando a roteiro há uns 40 minutos, porque, tipo, queira ou não, eu francamente já imaginava que eu ia acabar ignorando o roteiro pelo fato de que é só uma conversa, entende? Exato. Mas eu tenho noção disso porque eu converso com muitas pessoas. Só que aí um sistema que fala, literalmente, fica quieto na sua carteira e só escreve. O cara não desenvolve a comunicação, ele não desenvolve a lábia porque ele não é incentivado a conversar com a outra pessoa. Imagina com um estranho, então. Nossa. Entende? Então, assim, essa e outras soft skills são muito importantes e que bom que você vê isso como sistema antigo e que bom que... Como é o nome do projeto que foi aprovado? É Escola Circo? Não, esse projeto tem aqui no estado de São Paulo, é que se eu não me engano é a Escola Circo, eu não lembro agora, mas fica em Cotia, cara. De repente pode ser até um motivo para vocês se organizarem para ir visitar e conhecer esse modelo deles de educação. É fantástico, cara, é uma iniciativa muito legal. Genial. Amanda, anota aí. Conheci o Escola Circo em Cotias de SP. Sério. Cara, eu gostei muito. E, tipo assim, que conselho você daria para tipo, um jovem que hoje não se conforma com a escola, mas não vê poder, entende? Tipo, porque eu imagino que isso é muito comum entre os jovens. Tipo, caramba, eu odeio o método de ensino, eu odeio o que estão fazendo, só que eu não sinto que eu tenho poder para agir. Você acha que ele tem poder e só não percebe? Você acha que, tipo, ele tem que construir esse poder? O que você acha que tem que acontecer? Cara, o meu conselho para um jovem, como você está falando, que não enxerga o poder, e vou ser muito direto porque eu quero voltar numa outra coisa com você depois, mas para esse jovem, ou para essa jovem que você comenta que não entende o poder que tem, etc., minha sugestão, se associe a Change Education. Ponto. Vai ser muito bem-vindo. Mande uma DM, por favor. E eu só queria te falar mais uma coisa, Júlia, aproveitando a nossa conversa, cara. Já que você escreveu esse e-book, espero que bata a meta aí para você poder distribuir para a galera geral. Eu gostaria muito de ler também depois, mas eu queria só tocar no assunto. Olha só que louco a nossa educação. Quando a gente chega no terceiro ano aí do ensino médio, nós somos estimulados no segundo e no terceiro a fazer lá um teste vocacional. E o teste vocacional é para dizer se você vai ser de humanas ou você vai ser de exatas.
Cara, não tem como mais o Júlio, que tá com quantos anos, Júlio? 17. Com 17 anos. Não tem mais como você, Júlio, escolher de verdade que carreira vai seguir por esse teste vocacional, cara. Hoje, a gente tem que fazer algo muito mais amplo para entender, principalmente isso que você falou, as soft skills, para a gente entender personalidade. Olha que louco. No Brasil hoje, cara, no Brasil, a gente gasta 70% mais para demitir do que para contratar. Sabe por quê? Porque a gente Por quê? contrata. Porque a gente contrata baseado no currículo técnico, ou seja, aquele papel que a pessoa te manda, mas demite porque essa pessoa não tem inteligência emocional. Olha que Não louco, acredito. cara. Isso são dados reais, tá? Se vocês jogarem no Google, vocês vão ver que são dados reais. E assim, velho, isso é muito louco. Quer dizer, a gente tá na escola, preparando uma galera já dentro de uma caixa, a gente já ensina tudo pautado, decorado, já não ensina a pensar direito. E além de tudo, ela vai pro mercado e aí ela ainda vai ser mandada embora porque ela não tem inteligência emocional para suportar pressão, para suportar não, para ouvir crítica e etc. E aí, quando a pessoa vai e entrega o currículo dela, olha que louco, Júlio. Isso é todo mundo faz, tá? Nós temos 4 características, todo ser humano tem. Enfim, é um estudo, é uma tese que todo mundo tem. Nós somos dominantes, influentes, estáveis e conformes. São 4 características. Só que dentro dessas 4, uma ou duas são as que mais se sobressaem. E aí, por exemplo, se eu sou um cara conforme, eu sou um cara que vou gostar de organização, de planilha, de controle. Só que para eu conseguir um emprego, cara, eu tô precisando de um emprego. Eu preciso de um emprego. Aí surgiu uma vaga de vendedor. Cara, se eu tenho um perfil conforme, eu vou ter muitas dificuldades com vendas. Porque para vender precisa ser tipo você, Júlio, comunicativo, tal, divertido. É fato, velho. Precisa ser influente, pá, dominante, etc. Mas enfim, aí o cara vai pra entrevista, meu velho. Ele manda o currículo dele escrito no papel bonitinho. O cara lê e fala, pô, meu, o Júlio aqui, pô, formado, pô, fala inglês, pô, o cara é bom. Chama ele pra entrevista. Você não gosta de falar com gente, não é sua pegada, você não gosta de vender, mas você está precisando do emprego. O que você faz? Você vai lá e se adapta ao momento. Pelo espaço, pelo momento, você se adapta. E aí você faz uma entrega muito louca. E aí o cara te contrata. Só que aí, 1 mês, 2 meses, 3 meses, você não vendeu quase nada. O que a galera faz? Te manda embora. Pô, mas depois de 3 meses, você já reparou que o período de experiência é de 3 meses para todo funcionário no Brasil? É por isso Uhum. que a gente tem um alto índice de demissões. Porque a gente contrata pelo currículo, no papel, mas demite porque a pessoa não tem, de fato, o perfil e inteligência emocional para suportar aquele espaço. Olha que louco o que a gente está fazendo com a nossa educação. Caramba, então a gente literalmente tá dando a corda pra pessoa se enforcar. Exato. E aí as Vocês têm empresas, literalmente fazendo isso. e aí as empresas no Brasil hoje, elas gastam muito mais com demissões do que necessariamente com contratações e treinamento, capacitações ou aperfeiçoamento dos seus funcionários. Por quê? Porque escolhe só baseado no papel, no que lê num papel. Sendo que hoje a gente pode usar ferramentas que são muito legais e que dão essa análise de perfil comportamental daquela pessoa. E aí a gente podia fazer isso na escola, cara. A gente podia ter isso na educação. Em vez de fazer teste vocacional, fazer um teste que seja mais amplo, que contemple essas áreas, que apresente os perfis, até para que eu possa me aperfeiçoar, para que eu possa me melhorar, para que eu possa me capacitar. Porque a gente não aprende, Júlio, em lugar nenhum, cara. Educação financeira, educação empreendedora e inteligência emocional. Você, se agora não for buscar esse conhecimento, você vai fazer que nem eu. Só vai buscar isso agora com 33 anos. Para entender aqui, ó, como é que funciona essa parada aqui dentro, velho. Só que se eu tivesse tido lá atrás, seria outro. E o melhor de tudo é que assim, a escola, ela vai te obrigar a ficar por longos anos ali. E aí, se você vai num psicólogo, o psicólogo ele não tem tempo para você acabar. Eu posso literalmente ir hoje, amanhã e depois não ir mais. Mas ele vai iniciar um acompanhamento no teste vocacional. Se eu vou num coach,
ele vai iniciar o acompanhamento do teste vocacional. Eu vou, sei lá, se eu pago um mentor, ele vai fazer um acompanhamento. Mas aí chega na escola, é uma única prova. É um dia, é um teste. É isso. Tipo, cara, cadê o ser humano aqui, entende? Tipo, porque, pô, é pra ser um ser humano, é pra ser algo complexo. Todo mundo sabe que é. Inclusive, 37 pessoas, rapaziada. Mais 3 e vocês ganham um e-book, hein? Mais 3. Ah, mais 5. Pô, vamos recuperar os 2 que saíram. Recuperamos um. Beleza. Mas é muito louco isso, porque a escola, ela parece muito que, no geral, tem muita coisa para resolver. E aí eles tapam alguns buracos, só que tipo, é que nem tapa, como diz aquele ditado, né? Tapa sol com peneira. Você resolve uns míseros detalhes, mas no fim sempre fica faltando muito, sabe? Exato. Pro change em geral, você acha que, tipo, pelo fato de ser um complemento, é o especial do change? Porque, queira ou não, a gente não quer substituir a escola. E eu acho que o nosso diferencial hoje é a gente não querer substituir a escola e não querer resolver os problemas da escola. E sim resolver os problemas que o aluno tem fora da escola, sabe? Por isso nós temos aulas de inteligência social até ciências climáticas. Tipo, uma grande variações de skills que a escola não ensina. Cara, eu acho que sim, eu acho que vocês estão de verdade. Quando eu escutei das meninas todo o projeto, a ideia, os objetivos, eu acho que faz total sentido para o momento que a gente vive hoje. Eu só espero de verdade que vocês, da Change Education, vocês consigam principalmente avançar para uma galera que não... Cara, que com essa pandemia ficou totalmente desassistida, saca? A gente tem um público aí imenso, gigantesco, que já não curte estudar por vários motivos. Ou que vai para a escola por causa da alimentação. E isso existe de verdade, cara. Mas essa galera está muito, muito longe do que vocês hoje, por exemplo, têm como acesso, o que é muito, muito bom. E aí tem que agradecer mesmo a Deus todos os dias pelas oportunidades que nós temos. E eu só espero isso, que vocês da Change consigam avançar para chegar nesse público. Porque a gente tem uma galera hoje brilhante nas periferias do Brasil. Brilhantes, cara, com ideias, com capacidades, com habilidades, de fácil aprendizagem, uma galera que quer contribuir, que quer uma oportunidade, mas que ainda não enxergou onde nem como. E talvez vocês sejam esse movimento que vai chegar, mas tem que chegar falando a língua deles, tem que chegar entendendo o que eles gostariam de ver. A gente tem tido e visto muitas iniciativas aí de governos e etc. para conectar. Eu mesmo participei de um projeto chamado Juventude Empreendedora, de um camarada que veio do Paraná, cara. Acho que é do Paraná ele. Ele construiu uma metodologia para falar de empreendedorismo na periferia com a juventude. Meu, sensacional. E eu acho que é isso, sabe? A gente precisa conversar com essa galera de um jeito diferente. Ontem, por exemplo, Júlio, eu conversei com uma menina que tem 21 anos. O nome dela é Sara. Ela hoje ensina sobre investimentos na periferia da cidade de São Paulo. Com 20 anos, cara. Ela ensina sobre bolsa de valores, ela ensina sobre investimentos para essa molecada da periferia para falar, cara, você pode começar com 10 reais, com 20 reais, com 30 reais. E vamos lá que eu com 21 não sou milionária. Ela mesmo fala, não sou milionária, nada disso, mas pela minha curiosidade eu fui aprender sobre o assunto e hoje eu posso transmitir o que eu aprendi, porque hoje eu consigo viver disso. Mas sem vender esses sonhos de fique milionário em 10 dias, fique milionário em 1 ano. Não, cara, é o seguinte, existe um caminho para você construir agora que vai fazer uma mega diferença para você daqui a alguns anos. E existe muita gente boa. E eu acho que essa é a pegada da Change. Assim, vocês são um movimento que, como eu comentei com as meninas, eu espero de verdade, torço para que vocês consigam estabelecer bandeiras bem interessantes, que sejam bandeiras conectadas a ações, para que cada ação que vocês forem realizar nas cidades, nos estados, enfim, com lives, palestras e tudo que vocês estão planejando, estejam conectadas a uma bandeira que deseje de verdade transformar a educação no Brasil e provocar esses nossos representantes políticos para que eles também abram a mente para todas as novidades que a nossa educação precisa. Por exemplo, a questão dos games. Cara, Júlio, de verdade, velho, quem imaginar que o videogame, velho, ia virar uma profissão tão bem paga no mundo inteiro, cara.
Ironicamente, eu sempre torci para que fosse. E, ironicamente, também eu descobri que eu era horrível nisso e que não ia servir para mim. Mas, assim, eu dei o meu melhor, entendeu? Mas Exato, cara. prossiga, Bruno. E eu acho que essa é a pegada, assim, a gente tá falando de um mundo que se transformou, cara, virou uma modalidade olímpica, videogame, cara. Pô, imagina só, se lá quando eu tinha meus 16, 15, 16 anos, eu falasse pra minha mãe, eu vou ser um player, eu vou ser um gamer. Cara, ela fala, meu filho, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Me ajuda aí, me ajuda. Mas hoje não, cara, hoje é uma realidade. Você tem um cara de Counter-Strike, o melhor jogador de Counter-Strike do mundo é brasileiro, e o cara ganha 10 milhões de dólares por ano, cara. E, assim, não é só jogar. O ecossistema que envolve o game, a gamificação da educação, cara, a gente tem que discutir isso de verdade para valer. A gente precisa encontrar mecanismos para estimular a galera a estudar. Olha só que louco. Nós estamos aqui pelo Instagram e eu aposto que quando a gente desligar e você, se for fazer qualquer outra coisa, você vai deixar a TV ligada, sei lá, no Netflix, no YouTube, vai ficar com o celular na mão e o notebook do outro lado aqui. Quer dizer, nós temos uma geração que é multiconectada, certo? Todo mundo conectado em várias plataformas. Você chega na sala de aula, qual que é o primeiro recado do professor? Se tocar o celular, não é? Exatamente. Cara, é muito E o louco, professor velho. que eu mais gostava era o que criava a educação mais dinâmica. Era o cara que olhava e falava assim: esquece o livro e puxa o celular, porque o livro você tem Isso! que folhear meia hora, o celular é 30 segundos. Acabou, E você cara. não significa usar o celular na prova, mas significa você aproveitar a velocidade dele para aprender o mais rápido possível. Exato. E também para ver se o professor tá falando besteira ou não. De repente ele fala uma coisa lá, você Então, pesquisou no Google, professor, ó, aqui tá falando isso. Pô, gente, desculpa. Pô, pode crer, vamos ver aqui e tal. E outra, não tô falando que não é para ler livro. Pô, ler livro é muito bom, mas é o seguinte, não concordo. dá, não Eu dá tenho um para monte de e não dá agora, o que não dá é você com uma galera que é hiperconectada, chegar na sala e o primeiro recado é: se tocar o celular, tá fora. Meu, você vai já fazer assim, ó. Ah, é? Tá bom, então vai. Beleza. Tá bom. Aí fica 50 minutos numa chatão. aula, aí toca o sino, que parece que você tá num presídio, né? Que toca uma sirene. E aí você vai, troca de aula. Beleza. Aí você troca ideia ali com os amigos, vai a outra aula, também não pode. Você vai desestimulando. Aí você acorda de manhã e fala: ô mãe, deixa eu ficar em casa hoje, vai. Pô, deixa eu perder a primeira aula. Aí começa a migué. Aí você vai estimulando, estimulando, estimulando. Quando esse cara completa 18 anos, você vai falar pra ele: pô, precisa estudar. Ah, que estudar, cara. Tem que estudar não. Você já não estimulou? Por exemplo, tem muita gente que fala assim: eu gosto de ler antes de dormir. Mas você lê antes de dormir mesmo? Ah, eu pego no sono. Então, quer dizer, o livro é um sonífero ou é um. Aí é complicado, mas faz muito sentido. E, cara, Bruno, você tocou num ponto Ó, que batemos desde antes eu 41 tô. pessoas, hein, Julio? Batemos 41 pessoas, hein? Sim, a gente bateu. Você tava falando, não quis interromper, mas fiquem tranquilos, o e-book será liberado para vocês, entendeu? E, Bruno, você tocou num ponto que bate muito com o teu legado em relação à sua vida em geral, né? O que você quer deixar para o mundo. E eu vejo que você vê, até tá aqui hoje porque você vê no Change um pouco desse seu legado, que é mudar a educação no Brasil e se não no mundo, né? Exato. Mas o ponto é, eu achei muito legal que você foca e dá ênfase nas pessoas de periferia que, por exemplo, hoje não tem como se conectar com o Change hoje, entrar hoje, pelo simples fato de não ter internet. E eu falo que, tipo, com toda certeza do mundo, Bruno, eu posso te garantir que o Change está lutando dia após dia para chegar num ponto onde nós vamos ajudar essas pessoas. Isso eu Perfeito, garanto. cara. Eu acho isso muito louco, A Julio. única, a única dúvida que eu tenho é uma dica que eu tenho pedido para as pessoas, principalmente para pessoas como você que estão diretamente ligados aí a esse tipo, até para finalizar com a pergunta de ouro e mais importante é uma dica para se conectar com essa pessoa, sabe? Cara, Tipo, pra eu, convencer ela de que aqui não vai ser aula em que ela vai querer dar um migué. Muito pelo contrário. eu acho que a grande pegada, primeiro, é como a gente torna essas pessoas parte. Sabe, Júlio? Eu acho que. Vou te fazer um comparativo aqui. Por que
hoje as pessoas... E eu vou perguntar para você. Você, Júlio, gostaria de participar de um partido político? Partido político te chama a atenção? Francamente, Não, não. seja sincero. Não. Maravilha. Não, não chama. Mas o movimento Change Education te chamou a atenção, não chamou? Sim, demais. E aí você se sentiu atraído e hoje você faz parte. E isso te estimula ainda mais, não é verdade? Sim. Eu acho que a grande pegada e a receita está aí. É como é que eu faço uma escuta para essa galera, para entender o que eles têm como expectativa e fazê-los parte do processo. As pessoas precisam se sentir parte da coisa. Se elas se sentirem parte desse negócio, que vocês estão chamando de Change Education, eu tenho certeza que elas vão contribuir com conhecimento, elas vão contribuir com a energia delas, com a dedicação, com o tempo, que é o que vocês têm feito hoje. Agora, para acessar elas, eu acho que vocês têm um desafio enorme. Eu concordo em partes que a gente não tem conexão na periferia, tá? Porque ao mesmo tempo que não tem, tem. Mas eu acho que vocês da Change poderiam provocar as grandes empresas de tecnologia do Brasil. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, é a sede da Google, a sede do Facebook, a sede do Instagram, a sede de grandes empresas de tecnologia. E, cara, vocês tinham que vir bater na porta delas e falar, olha, nós somos a Change Education e é o seguinte, a gente quer fazer um projeto na periferia tal, só que lá a gente precisava colocar um Wi-Fi gratuito na praça, para que essa molecada pudesse acessar esse conteúdo, fazer isso, fazer aquilo. Pô, vamos construir isso juntos? E fazer essa provocação a essas grandes empresas que estão ganhando muita grana porque a galera está em casa conectada vendo toda hora o Google, vendo toda hora o Instagram. E aí trazer essa galera para uma realidade social também. Ver se eles já não têm alguns programas abertos para que vocês possam se inserir no processo. E aí ouvir. Eu acho que... Eu tenho uma amiga que ela está até acompanhando a gente aqui, que é a Tamires Perugini, cara. Ela é professora da rede pública, foi diretora de escola, ela caminha com a gente também na Fundação Ulisses Guimarães, e ela sempre trouxe esse despertar de entender quem eu sou. E aí o movimento Change tem que ter esse compromisso de entender quem é essa galera. E só vai entender, Júlio, escutando. Eu sempre digo isso nos nossos cursos de formação. Todo mundo busca curso de dicção e oratória. Mas quem é que gostaria de fazer um curso de escutatória? Quem está disposto a escutar, cara? A gente só ouve, quer fingir que escuta. E só quer falar, 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 falar. E aí aquele que está lá do outro lado, que, tá só a fim de falar, me escuta 1 minuto. Tenta me compreender, tenha empatia por mim. Essa pessoa pega, te ouve, não dá a mínima, vira as costas e o mundo dela continua a mesma coisa. Se a Change Education tem uma missão, é transformar, cara. E para transformar a gente precisa escutar, para poder agir da forma certa, para alcançar as pessoas e motivá-las a fazer as coisas de uma forma diferente. Caramba, Bruno. Eu falei para finalizar com chave de ouro e você finalizou com uma chave de diamante, cara. Cara, primeiro eu preciso dizer que se eu não tivesse o limite de horário, eu poderia ficar aqui por horas conversando com você, porque você é um cara incrível, de verdade. Tamo junto, e eu sinto muito que tem a ver com legados, essa parada, sabe? Então, muito obrigado mesmo pela presença e pela tua atenção. E gratidão demais por ter fechado com o Team Change. E pode ter certeza que isso vai deixar o senhor orgulhoso daqui pra frente, porque a gente veio para mudar. Pô, cara, valeu mesmo. Quero deixar um abração para as meninas que conversaram com a gente. Não vou citar o nome de todas, até para não esquecer nenhuma delas, mas um abraço a todos vocês que compõem a diretoria da Change Education. Parabenizar mesmo de verdade essa iniciativa, dizer que vocês podem contar com a Fundação Ulisses Guimarães de São Paulo. Acho que é uma iniciativa muito positiva e a gente quer contribuir de verdade com cada um de vocês. E agradecer a toda a galera que esteve aí. Eu vi que a doutora Zilmara, minha mãe, acompanhou. A minha noiva Amanda também está aqui com a gente, a Tamires, o Natan. Pô, uma galera muito legal que esteve aí. Me desculpa se eu não citei alguém. E te parabenizar, Júlio. Que bom que a gente tem uma geração, cara, se apropriando disso, ungida aí. Eu creio muito em Deus e eu sei que esse é um levantar dele, de uma geração que vai causar um impacto tremendo. E eu espero de verdade assistir